sou a professora Marina Pantoja e hoje estou aqui para entrevistar o Dr. Américo Leal, um dos maiores criminalistas do país, que tem muito a contar sobre a sua trajetória pública, sua trajetória criminal, advocatícia, e principalmente o Dr. Américo, ele tem muito a contar sobre os casos de repercussão e sobre as mudanças do processo penal que ocorreram ultimamente. Com toda a experiência que ele tem, com esse dom para a advocacia criminal, ele com certeza acompanhou muitas modificações e hoje pode contribuir com uma entrevista maravilhosa que eu estou trazendo aqui para vocês. Doutor Américo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui dispondo do seu tempo para compartilhar um pouco da sua história conosco. Ok, Marina, estou também à disposição, principalmente dos novéis, né? Estudantes de direito, ou então novéis advogados, né? Que muitas coisas eles não entendem ou não sabem ou não tiveram conhecimento, né? Da carreira de um profissional de direito, né? Então, eles olham para frente e não sabem para onde vão trilhar. E eu posso trazer algumas informações úteis para essa trilha que eles vão caminhar. Isso, com certeza, doutor Américo. Doutor Américo, quando nós estamos na faculdade de Direito, é muito comum, às vezes, os alunos se apaixonarem pelo direito criminal e quererem atuar como advogados, como delegados. Normalmente são as primeiras carreiras, né, É a do primeiro primeira semestre. paixão do estudante de direito ou direito criminal. E eu acredito que mesmo aqueles que rumam por outros caminhos, no meu caso eu fui para o direito internacional, direito empresarial, mas a Isso. gente sempre tem uma paixão pelo Não direito esquece o criminal. criminal. Não esquece o primeiro amor, a gente nunca É esquece. verdade. E sempre tem paira uma curiosidade, e eu acho que em cima do direito criminal tem também muita coisa como a comoção pública, os casos de grande Sim, é repercussão, várias verdade. discussões vêm sobre moral, sobre social, sobre questões Sim, sociais. Então, frente a isso tudo, a esse primeiro amor que todo mundo, todo estudante de sim. direito tem, mas o senhor permaneceu e se tornou um ícone. Como nasceu essa paixão? Como foi que o senhor enveredou pelo campo do direito criminal? Veja bem, eu estudante de Direito, naquela época existia só a Faculdade de Direito do Pará, a Universidade Federal do Pará, não existiam outras escolas de Direito, né? Então, nós tínhamos um setor de prática jurídica, né? E um colega meu, o Manuel Gonçalves, ele pegou um processo para nós estudarmos, para fazermos um júri, né? Então, começamos a estudar e tal. Quando chegou perto do júri, aí o Manuel me ligou dizendo, olha, eu passei no concurso para delegado de polícia, não vou mais poder fazer o júri. E eu perguntei, e eu? Ele disse, tu te vira. Eu, tudo bem, né? Aí eu convoquei a mãe da Débora, né, que é a fundadora do escritório, né, já trabalhávamos juntos lá, e aí então fomos fazer em Curuçá. Quando foi o primeiro júri, foi lá. Aí depois obtive sucesso, graças a Deus, e depois então fui fazer outro também em Santa Isabel, ainda como estudante de direito, né? Uhum. E aí começaram a despertar o interesse e eu decidi que era isso que eu queria, ser advogado criminal, né? Então, naquela época, tínhamos o Alberto Valente do Couto, o Ilibaldo Quintanilha Bibas, o Dilson Novo, eram os CAP, né, da advocacia criminal. Então, essas pessoas, né, que a gente gostava de assistir júri deles e tudo mais, e aí admirava também. Então, e nesse primeiro caso, o que foi que lhe chamou a atenção desse júri lá de Curuçá? Olha, engraçado, né? Porque cheguei lá e nós já tínhamos estudado o processo, como eu falei, né? Daí, então eu comecei a perceber a alma do ser humano, entende? E aí eu até hoje cheguei a uma conclusão, né, que eu tenho até hoje, que parece que o ser humano ele sente necessidade da violência. Aí eu Hum. vejo isso, por exemplo, quando eu estou. Às vezes eu vou ver assim, eu não torço nem por Remo, nem por Paysandu, né? Nada. Aí eu vejo no futebol da televisão como é que alguém vai para assistir uma coisa e se transforma aquele prazer em violência, de agredir um, agredir Às o vezes já outro, e vai tudo com a mais. Já intenção. vai com essa intenção. E, preste atenção, pode ser o homem mais honesto do mundo. Se o time dele é beneficiado com o erro do juiz, ele fica satisfeito. Ele não Comemora. comemora, entende? Então são essas coisas que aí a gente coloca para pesar, né, no que é o ser humano. Então é uma grande interrogação que eu faço e eu guardo comigo também isso aí. Então no Tribunal do Júri Popular, né? Aí
o advogado de defesa, né, que eu sempre fui, eu nunca acusei ninguém, né, sempre faço defesa, aí a gente fica tentando levar por esse caminho, sempre escolhendo as teses e tudo mais, né, isso aí. Então, na verdade, essa era uma pergunta que eu ia fazer lá para o meio da entrevista, já Sim, surgiu. sim, É interessante o senhor falar dessa natureza humana, porque eu acho que é uma das primeiras dúvidas que surgem na hora da advocacia criminal, porque o senhor certo. lida com uma pessoa que está numa situação delicada, precisando se defender, Isso, muitas vezes de um isso, crime gravíssimo. isso, Não só ela se isso, encontra juridicamente numa situação delicada, mas socialmente, porque tem certo. a mídia sempre foi muito presente na sua É, carreira, mas hoje é, acho que a gente é, ainda tem uma coisa, um plus que são as mídias sociais, que as pessoas comentam nas certo, redes sociais e certo, aquilo certo, pesa. é. Quando o senhor percebeu essa natureza humana, o senhor se viu então um pouco lá como psicólogo. Como é que o senhor faz essa abordagem do seu cliente para confiança? Como é que o senhor estabelece isso? Olha, você primeiramente chega com o cliente, por exemplo, ele está numa delegacia de polícia, né? Já foi açoitado, recebeu espancamento, xingamento e Isso é tudo. comum, então, É doutor? comum, né? Desculpe, era comum, Era hoje comum. não é. É. Eu cheguei eu fui também conselheiro da OAB uma época. Uhum. Então, eu fui, em nome da OAB, visitar um preso que a família tinha reclamado e tal, de espancamento. Quando cheguei lá, o cara estava todo quebrado, o cidadão. Quando eu tentei falar com ele, ele pensou que eu seria um outro que iria fazer também uma sessão de espancamento e ele ficou com medo e tudo mais e tal. Aí eu falei poucas coisas e tudo mais e adquiri a confiança dele e tal. Aí depois eu fiz um relatório para a OAB, olha, esse camarada está todo quebrado, rapaz. Então, mas era naquela época ainda que as coisas não fluíam tanto, Sim, entende? sim. Daí, e outras coisas também que me machucaram muito. Muitas coisas a gente fica pensando assim e olha para o nosso. Tinha, naquela época, por exemplo, nos anos 80, quando a polícia queria matar alguém, matar um bandido, assaltante e tudo mais e tal. Aí então eles começavam, através da imprensa, né? A informação que o bandido tal fez um assalto aqui, fez um assalto ali e tudo mais. Que era Então, para minar a imagem dele. formar aquela opinião, né? Para quando ele fosse morto, não É, soasse, né? pois é. E quando ocorria a morte, o pessoal, graças a Deus que morreu e tudo mais. E eu recebi no meu escritório um cidadão que veio com uma guria de uns 14, 15 anos, assim, tudo mais. E ele me dizendo que ele tinha dois filhos homens e essa moça. Então, o primeiro filho já tinha morrido pela polícia, tinha sido assassinado pela polícia. Só tinha um outro que a polícia estava andando atrás para matar e tudo mais, e ele sabia que ia matar. E ele pedia, pelo amor de Deus, que não deixasse o filho dele morrer. E ele não tinha dinheiro para me pagar. Ele trazia a filha dele como pagamento. Pô, Ah, nossa. São aí, situações muito graves, né? Assim, e, sociais. e eu olhava para a moça e ela olhando para mim assim, como quem pedisse assim, que não aceitasse a proposta do pai. Eu sei. Olha só. Então são certas São coisas. situações que eu acho que É, marcam dá um nó muito, na né? garganta da gente, a gente é cruel, viu? É E cruel. aí as misérias do processo penal são essas coisas, né? Então, veja bem, a gente é humano também, e eu já tinha filhas, né? Isso, eu Não já é ia só. falar que eu acho que isso Pois machuca é, muito um pai e uma muito, muito, mãe. muito, muito. Eu me coloquei no lugar daquele pai, com medo de perder o outro filho, e o Né? único recurso que ele tinha era aquele. Olha só, É uma tá? situação que é muito Não marcante. é fácil. Doutor Américo, então, assim, quando você analisa o processo penal, inicialmente a gente tem aquela visão jurídica, mas o senhor traz uma visão também social, humana. Como é que o senhor olha o processo e filtra? Porque alguns processos são marcantes e É, situações são marcantes. é. Dentro desses processos e dessas etapas, que a gente começa lá no inquérito policial e aí até a sessão do júri, quais são as fases que o senhor observa que mais precisa desse contato com o cliente, dessa sensibilidade? É no inquérito policial ou já no julgamento? Olha, se você fala com o cliente durante o inquérito policial, você vai logo recomendar a ele: não fale nada, tá?
quem fala para você sou eu. Você não diz nem sim nem não. Acabou. Por quê? Lá, se o delegado faz uma pergunta a respeito do crime que está sendo, do qual ele está sendo acusado, e ele diz, não foi assim, então ele já Já admitiu admitiu que foi ele. já É. já admitiu que foi ele. Então, veja bem, aí então, o que se passa na cabeça do advogado é um milhão de coisas. Por quê? Se você vai ser contratado para defender aquele cidadão, né, que estão acusando de processo do júri, é geralmente acusando dele ser o assassino, né? Uhum. Então começa a bolar um bocado de coisa, porque, por exemplo, o homicídio qualificado, que é a pena de 12 a 30, né, é um homicídio hediondo, o crime hediondo. Então, no crime hediondo, para o camarada progredir do pior para o mais ou menos, são 2/5 que ele tem que cumprir, tá? Sim. Nesse mais ou menos, que vai de 4 a 8 anos, que é o semiaberto, a progressão para o aberto já é do cumprimento de 1/6. Veja bem a A diferença que diferença, tem, né? entende? E no semiaberto ele pode frequentar a escola, pode estudar e tudo mais para partir, então, para o aberto. E o aberto, ele responde com uma tornozeleira eletrônica em casa, tudo mais, aquele negócio todo. Então, o que passa na cabeça do advogado é tudo isso, porque tem a chance legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, né? Inexigibilidade de conduta diversa. Tem também o homicídio privilegiado, né? Que isso são fatos que diminuem bem a pena do cidadão. Uns diminuem a pena e outros absolvem, né? Então, esses fatos que estão na sua cabeça. E você, como um o executor do direito, como um cidadão técnico do direito, que sabe o que deve fazer pelo aquele cliente, conforme falam as testemunhas, conforme dizem os laudos periciais, porque, veja bem, perante o delegado de polícia, o delegado determina que se realizem tais e tais diligências, que são perícias, né? Sim. E houve tantas testemunhas, quantas ele achar necessário. Então, essas testemunhas vão dizer se havia entre a vítima e o acusado já algum entrevero, alguma promessa de malfazejo, que um prometeu matar o outro e tudo mais, e tudo isso já influencia na imputação futura que o promotor de justiça Porque você já irá pode fazer. identificar a previsibilidade, né, Isso. Então, quando o senhor diz que já no inquérito é muito importante essa orientação, é porque Sim. qualquer palavra que ele diga pode já tirar a legítima Pode derrubar, defesa, pode já tirar pode, o privilégio, a defesa privilegiada ou a legítima defesa de terceiros. sim, Então, é muito importante que ele fique calado, porque ele não tem essas orientações. calado. Por quê? Porque quando o promotor oferecer a denúncia contra ele, o promotor vem dizendo lá os crimes que ele teria praticado, em tese, tá? Sim. Em tese. E então, quando da instrução do processo, vão ser ouvidas as testemunhas arroladas pelo promotor, as testemunhas arroladas pela defesa, desculpe-me, ouvido peritos, né? Somente depois de tudo que será ouvido em interrogatório o acusado, né? Então, você orienta para ele para que ele fique com o ouvido bem atento, né, para o que vão falar, as testemunhas arroladas pela acusação, testemunhas arroladas pela defesa, os laudos periciais, o que falam, não é? E aí, então, para que ele se lembre e para que ele tente, se lembre, né, pois é. não desqualificar. Na verdade, a ideia é a desqualificação, né, da pena. E veja bem, porque o juiz deve alertá-lo antes do interrogatório que ele não está obrigado a responder as perguntas que fizerem para ele. Porém, né, ele pode responder algumas somente. E, se ele ficar calado, isso em nada prejudicará a defesa dele. Ou seja, os jurados que estão lá, né, se ouvirem da boca do próprio réu, né, como eu fiz um júri ainda, eu acho que foi esse ano ainda, camarada, olha só o azar do cidadão. O cidadão pegou um avião para Belém. Chegou em Belém, pegou o táxi para a casa dele. Aí na casa dele desceu lá, aí o táxi foi embora e ele esqueceu a mala
dele no táxi. Então, ele telefonou para o taxista, e quando o taxista vinha, ele estava em frente ali o condomínio, cara, esperando o táxi chegar. E foi nessa hora que passaram os caras de moto, a moto foi lá, quando voltou, já o cara desceu, né, armado, anunciando o assalto. Então, ele repeliu e matou o camarada. Sim. Então, esses fatos todos estavam no processo, né, pedido, a filmagem, né, do condomínio e tudo mais. Então, ali que estava cristalina a prova, não tinha mais o que fazer. Sim. Então, pode soltar o cidadão para ele falar o que bem entender, porque ele vai relatar tudo o que Você já tem aconteceu. todas as provas que coadunam com Pois é. o relato dele. É. E isso é um ponto importante do processo penal, né, doutor Américo? Porque houve uma mudança. Antes o réu era o primeiro que falava. E Era o agora primeiro que falava. ele fala depois Olha das só. testemunhas. Então Pois isso é é. um ponto muito positivo Pois para a é. defesa. No Eldorado dos Carajás, todos aqueles que eu defendi, né, eu dizia, vai permanecer em silêncio, não vai falar nada, vai exercer o direito constitucional de ficar em silêncio. Agora, depois que as testemunhas de acusação falaram, as testemunhas de defesa também, aí vai falar aquilo que eu orientar, né? Então, graças Mas a é Deus. claro, porque naquela época eles não sabiam o que as testemunhas poderiam falar e o direito dele já havia passado de falar. Ou seja, acaba que ficava prejudicado o direito, o contraditório e a ampla defesa, porque como é que você vai contradizer algo que já foi dito e você não tem como retornar? Agora, veja bem, Eldorado do Carajás foi uma situação seguinte, porque não só em Eldorado do Carajás, como também no caso Dorothy, irmã Dorothy, né? O Ministério Público pediu desaforamento. O que é o desaforamento? É tirar o julgamento da comarca de origem para a capital. Por quê? Porque o nosso estado é muito grande. Então, o povo que vive em Belém, aquele que será testemunha, aquele que será julgamento lá, aquele que vai permanecer como julgador, jurado, né? Então, muitas vezes ele não sabe o que acontece ali em Marabá, no sul do Pará, não sei o que, por ali, todos eles desconhecem isso, né? Então, muitas coisas que são trazidas para esse processo, o pessoal de Belém não toma conhecimento. Então, o Ministério Público, sabidamente, pediu o desaforamento e o julgamento foi feito em Belém. Houveram prejuízos também para a defesa, né? Porque, na verdade, o povo daquele local, né? Se o julgamento tivesse ocorrido naquele local, tá? Tinha sido uma absolvição sumária. Isso é muito interessante o senhor falar, porque quando a gente ouve sobre o desaforamento, qual é a primeira notícia que se entende? É que o desaforamento é necessário pelo princípio da imparcialidade dos jurados, porque não tem influência ou pressão local. Isso aí. Mas quando o senhor fala sobre a diferença de julgamento dos jurados que estão lá para os jurados de Belém, os jurados que estão no local, eles têm conhecimento daquela realidade, que muitas vezes é muito difícil de você explicar para um jurado aqui. Aí a gente entra num ponto interessante, que é a estrutura do tribunal do júri, que é uma estrutura que às vezes é criticada, às vezes é elogiada, mas a gente ouve, na verdade, mais críticas. Por quê? Porque você tem ali leigos que decidem se a pessoa é culpada ou inocente, e o juiz ele só faz a dosimetria. Que é uma fase muito importante também. Certo. Mas como é que fica? Qual é a sua visão sobre o tribunal do júri? Aí eu acredito que entra muito essa questão do conhecimento do comportamento humano e do funcionamento da psique, porque o jurado ele é leigo. Então é muito comum que ele seja influenciado também pela mídia, pela pressão social. Isso. Como que o senhor lida? Nós sofremos muito isso nesses dois processos, do Carajás e da irmã Dorothy. Né? Nos Carajás, Eldorado dos Carajás, né? Um repórter chegou a me perguntar, mas o senhor acredita mesmo que o senhor vai absolver? Eu digo, eu vou para lá para isso. Né? Eu sou defensor, eu vou para lá para isso. Né? Tanto é que quando surgiu a primeira absolvição, né, quando foi o julgamento ali na UNAMA, Sim. na UNAMA do Alcindo Cancela, né,
Aí, então, o pessoal ficou surpreso, foi um bafafá. Aí, nós da defesa tivemos que sair fugido. Foi uma confusão. O Deus nos acuda, né? O Deus nos acuda. É. E aí, no caso da irmã Dorothy, né? Ali foi mais escancarado ainda, né? Porque Tem a irmã questão Dorothy, religiosa, o fato de ser uma ninguém idosa. dava tudo que a gente falava a respeito quando perguntavam para a gente o que a gente falava, eles não publicavam, né? Uhum. Veja bem, aí quando o juiz então disse a defesa tem a palavra, aí foi a hora de escancarar, né? Eu sei que naquela época eu cheguei a falar que nós tínhamos contra nós o Ministério Público, que era legal, né? A imprensa, que era legal também, ela dá a opinião que ela quiser, tá? Mas a OAB, porque eu cheguei na OAB, estava na parede, grudado, letras lá, né? Queremos a condenação dos assassinos da irmã O que para Dora. uma entidade Pois é, advocatícia é né? um pouco Pois é. delicado. Aí eu me lembro que até eu me sentei na escada, né? Porque a OAB hoje é onde eu estudei a faculdade de Direito, né? Sim, Então, ali na frente da Igreja da Trindade. eu me sentei na escada, olhei assim, cocei a cabeça e disse, puxa, eu entrei no Ministério Público. Mas é verdade, porque nesse caso acaba que a entidade também Pois é, absorve a pressão por uma responsabilidade. é, Tem muito a ver também com pois quem está no é, controle naquele momento. E, doutor Américo, quando o senhor fala o senhor falou uma coisa interessante, que o senhor saiu fugido, né, lá do júri da foi. UNAM, porque o E não senhor foi a primeira não vez. foi a primeira vez, eu sei porque eu me lembro das épocas de estagiária que eu já lhe vi sair foragido muitas vezes. Agora, me diga uma coisa, essa fuga, como é que o senhor sente como defesa? Porque nós do direito sabemos que existe o direito constitucional do contraditório, da ampla É, defesa, é. já a sociedade não enxerga dessa forma. O senhor às vezes vê que o advogado ele é uma extensão do réu em Pois muitas é isso o situações? pessoal confunde, né? Tá. Só quem tem familiar como réu que não pensa assim. Mas você tem que ver o seguinte: eu tenho uma filha, essa minha filha que mora no exterior, ela diz: pô, meu pai, você deve ser bem odiado, né? Eu digo, eu sei disso, pô, faz parte São os ossos do pois é, ofício. entende? Então, isso aí, porque quando a gente defende o interesse, a gente contraria outros, Claro, não é verdade? Então, claro. eu nunca me esqueci de uma vez que eu saí corrido numa audiência. Olha só, foi em Macapá, que eu defendia também um caso rumoroso lá e tal, aquele negócio todo e tal. E estavam fazendo reforma no fórum, estavam aumentando o tamanho do fórum criminal. E o juiz que presidiu a audiência, né? Quando viu aquele bafafá lá na porta do fórum e tal, aquele pessoal todo, aí foi nos levar para nós sairmos por trás. E foi, inclusive, o juiz que arrombou o tapume, que era de madeira, né? Para a gente sair num carro descaracterizado lá por trás. Que quando nós saímos, que o pessoal percebeu, aí foi pedra, pau, jogando, aquele apupos e tudo mais, xingamento, disse filha dessa, filha daquela, não sei o que e tal, e assim. E foi é natural da profissão. E, doutor Américo, nesse momento que o senhor sente que o senhor tem essa pressão social, que o senhor está exercendo Certo. a sua advocacia, o senhor é contratado por aquilo, como é que o senhor lida depois internamente e muitas vezes com a sua família? Na sua família, os seus filhos também seguiram a carreira jurídica, é mais fácil, mas nem todos na sua família seguiram. É, Como é que surge essa dúvida na sua família sobre às vezes até preocupação com a sua segurança. Como é é. que é? Olha, é outra coisa também que, por exemplo, logo que eu comecei na advocacia criminal, eu fiz muito júri no sul do Pará, né? Que é uma região conhecidamente, Marabá, né? principalmente, né? Então, o pessoal de Marabá, desse, que vai nos ouvir, queiram me desculpar até, porque eu já fui lá votado como, pela prefeitura lá, um desagravo, não sei o que e tal, e disseram que eu sou pessoa não grata. Mas eu vou ter que falar um negócio aqui. Quando eu viajava para Marabá, a minha mãe ficava preocupada com isso, né? Então eu dizia para minha mãe que eu ia para outro lugar, para Brasília, não sei o Para ela que, não se tudo mais, preocupar. fazer lá no Supremo Tribunal, sei lá o que, tudo mais. Se eu dissesse para Marabá, ela ficava aqui aflita,
com medo que matasse o filho dela e tal, aquele negócio todo. Então, é assim que a gente convive e tal. Agora, quando o senhor fala de Marabá, porque existe uma peculiaridade. E como é a advocacia criminal nos tribunais superiores? Porque aí você muda, né, de ambiente. Você tem aquele É, ambiente aqui local que é, você conhece, as instituições. Como é que funciona a advocacia recursal, criminal recursal? certo. Vamos lá. Por exemplo, você tem um cliente que foi condenado por um juiz aqui, um Tá, juiz aqui em Belém, tá. tá? Então você vai, no prazo de 5 dias, fazer uma apelação criminal para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Nesta apelação, os desembargadores, que são já juízes que já têm mais de 20 anos de carreira e tal, aquele negócio todo, eles vão reavaliar aquela decisão do juiz de baixo, do juiz de primeiro De primeira piso, do instância. juiz do ACO, como se fala, né? Então, o tribunal vai reavaliar. Se o tribunal confirmar aquela condenação, tá? Você vai então entrar com recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça e recurso extraordinário para o Supremo. Veja bem, prazo de 15 dias para cada um. No recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, você vai expor as matérias infraconstitucional, Constitucionais. abaixo de Constituição, né? Que é o Código de Processo Penal, né? Um Sim. deles. E para o recurso extraordinário, que é para o Supremo, são as matérias constitucionais. Então, veja bem, quando você faz essa apelação criminal para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado do Maranhão, do Estado, sei lá, você tem que jogar todas as fichas. Por quê? Porque no recurso especial e no recurso extraordinário, você só pode alegar aquilo que foi alegado Na na apelação. apelação, ou seja, o pré-questionamento. Sim, Né? perfeito. Então, isso que você vai ter que atentar muito bem para colocar tudo isso logo lá. Agora o senhor fala isso do ponto de vista processual e do ponto de vista institucional, porque é muito comum que os advogados às vezes já esperem do perfil do desembargador, do juiz, qual é a É, decisão que ele costuma tomar naquele caso. Como é que o senhor lida quando o senhor já imagina, olha, aquele juiz ele tem um perfil mais positivista, aquele juiz ele tem um perfil mais... garantista. como é É. que funciona essa... Aí, geralmente, o meu escritório são vários advogados, né? A gente discute esse ponto de vista mesmo, entendeu? Sim, Porque porque tem o juiz, por exemplo, ainda hoje recebi uma constituinte antes de vir para cá, né? Que eu vou fazer uma sustentação no TJ aqui do Pará, né? hum, Que já tem o desembargador prevento, ou seja, um que já julgou um caso perfeito. deste cliente e, portanto, ele é prevento. Se eu jogo para o tribunal, vai Vai ter cair no mesmo. obrigatoriamente que cair na mão daquele. E eu vejo, né, que o desembargador que vai receber esse meu recurso lá é um desembargador que ele é aquele que segue diretamente, ele é garantista, né? O cara tem direito, ele vai dar o direito, porque eu já tive, em outra oportunidade, uma decisão por esse desembargador que é garantista. É isso. Então, nós discutimos no escritório, né, É uma a respeito estratégia disso. de É uma defesa estratégia de quando defesa. você sabe que você vai lidar Para os com... tribunais superiores também tem a jurisprudência, você vai ver, tá também lá. Entendeu? Agora, doutor Américo, é interessante porque muitas vezes a gente existe essa discussão muito recente de direitos humanos, de Sim, proteção de garantia dos direitos humanos, e às vezes tem até uma piada, né? O direito dos manos, né? dos mandos, Dos manos, né? é. Direito dos humanos, direito dos manos. Mas é interessante entender que quando você lida com a advocacia, você está tanto defendendo o interesse social como o interesse daquele réu, porque aquele réu ele Pois tem as mesmas e garantias tem a constitucionais, dignidade humana, dignidade né? da pessoa Pois humana, que é. serve para toda a sociedade, que Todo serve para ele mundo, também. todos nós temos os direitos e eles também têm. Lógico. Aí, Agora, doutor Américo, hoje se discute muito a questão do feminicídio. Eu sim, estava conversando com um amigo delegado de polícia e eu perguntei para ele sobre as estatísticas, porque a gente tem ouvido tanto falar
de feminicídio e antes não se ouvia. Ele me deu uma resposta muito interessante do ponto de vista legal. Ele disse, olha, na verdade, antes, a violência doméstica ela era caracterizada como uma violência dentro do lar. Não Sim, existia, né, a nomenclatura feminicídio. É possível que, por conta dessa nova nomenclatura, se tenha difundido mais o conhecimento desse tipo de crime. sim. Daqui, eu acho que um ano e meio, já vai se saber, né, se realmente houve um aumento do feminicídio ou se houve uma manutenção e só uma difusão maior. Sim. Em relação a essa outro tipo de pressão também, que é a pressão da defesa dos direitos da saúde e da integridade física das mulheres, como é que o senhor vê a defesa dos réus? Porque muitos têm ido a júri justamente pela acusação de É. feminicídio. O senhor já defendeu algum feminicida e já observou algum traço comum entre esses feminicidas? Não, eu defendi muito homem que matou mulher, né, esposa, tal, mas tempos atrás, Que não era né? classificado como Não era feminicídio. classificado como coisa. E ali ainda cabia a legítima defesa da Da honra. honra, que foi um absurdo, mas na Pois época, né? essa excrescência. Se bem que para esse final não se pode, mas para a honra é um direito de qualquer Sim, pessoa. lógico. É Você, porque né? aqui, na verdade, você está É, aivado de machismo, de misoginia, porque enfim. você tendo honra, você não importa se é homem ou se é mulher, a sua honra Lógico, tem que ser sim. respeitada. E você pode repelir qualquer Sim. agressão à sua honra, É, entendeu? é que nesse contexto você vê o machismo, né? A Isso. misoginia, a violência de Agora, eu gênero. acho que hoje está galopante essa progressão, né? Dos homens matarem mulher e tudo mais. Então, o senhor tem percebido que Eu, realmente. O senhor acha que não é só que a mídia, na verdade, está trazendo mais foco, mas que realmente houve um aumento? E não. conhecendo essa natureza dos réus, o que o senhor atribui esse aumento? O que o senhor acredita que possa ser? Olha, eu acredito que essa disputa, principalmente para um querer saber a respeito da vida do outro, da intimidade do outro. O homem, por exemplo, Hum, quer entrar na intimidade da mulher vendo o celular dela, a mulher quer entrar na intimidade do camarada olhando para o celular dele também e tudo mais. Isso é um exemplo, né? Aí então, daí surgem esses problemas, né? E outros também que o camarada, essas redes sociais mandam para o cidadão, olha, quando tu sai de casa, tua mulher não sei o quê, ou então mandam para a mulher, olha, quando tu tá, o teu marido tem outra por aí e tal, porque aí existem essas fofocas mesmo. E se você for dar ouvido para fofoca, você está ferrado. Não, e eu acho que as redes sociais hoje também facilitam muito isso. Muita Muito. gente diz que é uma vitrine, É, né? Que você tem ali tanto homem quanto mulher é, disponíveis, certo, embora sejam comprometidos. certo. E às vezes se diz que existe aquela traição que é uma traição indireta. Não É, necessariamente a pessoa sai com a outra, mas curte uma foto, manda uma é, mensagenzinha, aí a esposa vai lá ver, é, o marido vai lá ver, e aí pois aquilo é. já dá e seja uma É. confusão. E aí tem essa questão da honra da pessoa, né? Tanto da É, mulher quanto do homem. pois é. Então é isso, entende? Eu entendo que é por aí, por esse lado, entendeu? Que as redes sociais dão muito panos para as mangas, como se diz, né? Da pessoa acreditar quando ele deveria buscar primeiro Se se respaldar, e fora a respaldar, questão se toda é do isso, machismo que já está por trás, né? tal. Lógico, o homem Ou, fisicamente é mais forte que a mulher. ou às vezes o camarada falaram para ele, olha, tua mulher anda te traindo, tudo mais. Aí ele começa a ter crises de ciúme, aquilo também enche a outra, né? É lógico. E, Que pô, reage. sempre esteve uma mulher fiel e tudo mais, e como é que o camarada vem começar a desconfiar dela, aquele negócio todo e tal. Então eu acredito que é por aí, assim. Ainda não. Eu tenho talvez um caso desse de feminicídio, mas porque hoje muitos casos que chegam no meu escritório, às vezes são casos que vêm de outros advogados, que Perfeito. o advogado não Não, dá satisfação para o cliente, não fala. Eu, por o senhor exemplo, percebe que isso é as reclamações mais comuns dos clientes é esse. Não dos consegue clientes contato são com o esses. advogado. Ou o advogado não tem a É, técnica, às é vezes ele isso. pega o caso porque ele É, quer ganhar é, ali o dinheiro, mas ele não tem a é. técnica para aquilo. Pois é, veja bem, no meu caso, eu tenho uns gráficos, né? Tem o gráfico do processo comum e tem o gráfico do processo de competência dos crimes do Tribunal do Júri.
Então, se você vai me contratar lá para defender um parente seu e tudo mais, aquele negócio todo, aí eu vendo qual é o crime, eu vou dizer, olha, esse crime vai começar aqui, vai terminar aqui, entende? Aí mostra tintim por tintim. Eu busco também falar com a família do acusado, se ele estiver preso, né? Ou Perfeito. então, se o acusado estiver livre e vai comigo, eu vou mostrar para ele quais serão os passos a serem tomados, né? O que que ele pode esperar, né? Pois é, as diligências que podemos requerer, né? E tudo isso, as perícias, as testemunhas, enfim, um monte de coisas que podem agregar para dar um bom resultado no final para ele. Doutor Américo, o senhor falou que o senhor conversa com a família do acusado. Sim, Essa conversa com isso a é um outro família é problema, um viu? outro. Isso, exatamente por isso que eu fui nesse ponto. Pois é. Porque a família, muitas vezes, ela compara, mas que fulano que foi denunciado junto com ele, como é que está solto e ele já tá ainda está preso? É, E me diga uma coisa, como é que a gente faz esse pagamento? Qual é a garantia que o senhor dá? certo. Como é que é essa lida com a família, que às vezes é um outro tribunal, né? Com a família, nós fazemos lá no escritório geralmente o seguinte: olha, quem é que vai ser o contratante? Então, o contratante é para quem nós vamos dar a informação, Perfeito. entende? Aí depois começa, eu sou amigo do fulano, às vezes pode ser até vinculado à vítima daquele que você está defendendo e quer colher Perfeito. informação. Então, você não Ah, pode dar, né? entendi. Então, eu disse, olha, só presencialmente, né? Porque no nosso É um contrato do processo escritório também está sensível. lá escrito. Ainda hoje eu recebi uma senhora e quando eu acabei de receber, eu digo, quando a senhora quiser vir aqui, telefone para a secretária, marque uma hora, estarei aqui para receber a senhora. Por Aí para explicar telefone, tudo, numa telefone mensagem, não dá, não tem né? condições. E agora com a inteligência artificial, então, que falsifica a voz da gente, Não né? falsifica só a É, voz, falsifica a face, né? Teve também um tudo, caso, tudo, né, tudo, que teve uma tudo. audiência É, que foi é, simulada, né? é. Doutor Américo, outra coisa que também intriga muito, além dessa lida com a família, as provas periciais. Sim, As provas periciais, eu costumo pensar que elas são muito delicadas, porque você está lidando ali com um profissional. Muitas vezes o juiz ele se embasa muito mais naquela prova do que em qualquer outra, até certo, pela certo, vulnerabilidade das outras provas. certo. E como que o senhor lida, então, com essas provas periciais? Porque às vezes você vê ali um médico legista, ele diz, praticamente ele dá a sentença muitas vezes lá no laudo dele, né, embora que É. seja uma linguagem técnica. Como é que é essa lida com a prova pericial? Olha, de conformidade com. Existem também momentos em que você vê a prova pericial está beneficiando o seu cliente ou se está condenando o seu constituinte. Eu fiz um julgamento no camarada, isso há mais de 30 anos, mais ou menos, que ele foi acusado de estar pulando a janela da casa de um homossexual às 5 horas da manhã, né? E quando a vítima foi encontrada às 8 da manhã, envolta no lençol, todo ensanguentado, né? Viram o réu pulando da casa dele às 5 horas da manhã. E quando chega o IML, dá um laudo dizendo que o corpo entrou no IML às 9 horas da manhã e tudo mais, feita a perícia às 9h30, com rigidez cadavérica ausente. Ó, rigidez cadavérica ausente, se o camarada passou das 5 até as 9 de rigidez cadavérica ausente, não poderia ser, então, aquele que pulou às 5 horas da manhã. Tinha que ser uma Sim, outra pessoa. Então, você vai aproveitar, né, o que a perícia, a diligência fez. Agora, por exemplo, hoje, né, o celular ele pode absolver, mas pode também lhe condenar, né? sim, Porque o celular é a ERB, né? Estação Rádio Base, né? O meu celular está provando que eu saí do escritório a tal hora e tudo mais e cheguei aqui na tal hora, tá? sim. Então veja bem, 5 pessoas fazem um assalto no supermercado. Desculpa, eu estou saindo de uma gripe, né? Por isso que eu estou Esse tossindo período tanto. de chuva. Aí, então, 5 pessoas assaltaram um supermercado aqui. Então, são 5 celulares que estão juntos.
Depois de 4, 5 horas, são encontrados os mesmos celulares reunidos no outro local. Aí a polícia vai lá e prende. Aí diz, porque denúncia anônima. Que denúncia anônima? Nada. Os 5 estavam junto aqui, os 5 estão junto ali repartindo furto. A polícia não teve trabalho nenhum e encontrou. Entendi. Então, isso aí, até nas palestras que eu faço, tem uma colega lá que é muito, muito boa disso aí, ela explica tudinho a respeito Dessas provas digitais. dessas provas Até, digitais. até eu estava conversando uns meses atrás com uma advogada que é especialista em direito digital e ela me falou algo sobre as fotos colhidas em celular. Sim. Você tira a foto e aqui eu falei, olha, mas aquela foto digital, como é que é a questão de perícia? Ela falou, olha, é muito simples. Basta você botar a foto para cima e você vê lá o local que ela foi tirada, o horário, tudo lá embaixo da própria foto, o próprio aparelho já te dá essas informações. Nem precisa de um perito. Pois é. Doutor Américo, e me diga uma coisa, depois dessas mudanças legislativas do processo penal e de outras questões envolvendo também a defesa do réu, como provas digitais, como uso de inteligência artificial, o senhor notou que houve uma melhora ou uma piora, ou só uma mudança, na verdade, de estratégia da defesa criminal Eu hoje? acho que foi muito bom para melhor, né? Principalmente nessa alteração que houve de que o réu vai ser interrogado por último, após todas as provas, né? Que no começo, como eu já falei, ele era ouvido por primeiro, né? E então isso aí já veio dar uma vantagem para a defesa muito grande. Agora, a defesa perdeu uma outra que era, segundo o Ministério Público, uma excrescência do direito processual penal, que era justamente o Ministério Público, quando ele ia fazer a acusação dele, que ele lia o libelo crime acusatório. Foi tirado o libelo crime acusatório, né? Não existe mais. Hoje, um estudante de direito nem sabe o que se tratava de ser o libelo crime acusatório, né? Então, mas isso porque o promotor ficava de provar aquilo diante. Se ele não provasse, então, né, nós tínhamos bastante chances, possibilidade de absolver o cidadão. E outras que já passaram tanto na minha vida, essas muitas coisas, muitas mudanças. Porque quando eu comecei, não existia defensoria pública. Né? Não existia defensoria pública, então os juízes pediam para a gente para fazer júri, porque não tinham também defensores, né? Então, por isso que eu comecei, como estudante de direito, a fazer defesa criminal no Tribunal do Júri. Entendi. Isso o senhor foi adquirindo aquela experiência justamente por como isso. Estudante, e apanhando desde estudante e tal, e conseguindo aí sobreviver, né? Porque, veja bem, naquela época existia, aqui no Pará, não sei, existia o advogado de ofício. O que era o advogado de ofício? Era um promotor público concursado que atuava como defensor no tribunal do júri daqueles réus que não tinham defesa. Olha só. Nossa! Defensores, advogado de ofício, Benedito de Miranda Alvarenga, Bilibaldo Quintanilha Bivas, Odilson Novo, Américo Duarte Monteiro, todas essas pessoas eram promotores públicos concursados que atuavam também como defesa do réu, defensores do réu. E, doutor, o senhor me disse que lá no seu primeiro júri, lá em Curuçá, o seu colega que trouxe o processo acabou passando no concurso para delegado de polícia. O senhor nunca teve essa vontade de ser delegado de polícia, de ser promotor? Nunca passou? Nunca tive vontade. Depois que eu comecei a absolver lá no Tribunal do Júri, eu achei que era isso que eu deveria seguir mesmo, como advogado criminal. Agora, doutor Américo, tem duas coisas que assustam um pouco a gente no Tribunal do Júri. Primeiro, são os juízes leigos, que muitas vezes são pressionados e influenciados pela opinião popular. Sim. E outra coisa também são as testemunhas. Por exemplo, eu lembro que, como estagiário, eu estive presente em um júri, que as testemunhas, inclusive a defensora era a doutora Marilda Cantal. Marilda Cantal. Também lendária. As testemunhas se contradisseram. Algumas disseram que ele tinha levado um tiro na nuca
E outras disseram que começou uma briga no bar e que ele tinha levado um tiro na testa. Sim, E o laudo não apontava um tiro na nuca, apontava o tiro na testa. na Só que testa. mais de uma testemunha disse que ele levou o tiro na nuca. Conclusão, exumação do cadáver. Sim, E eu lembro que eu fui com a doutora Marilda Cantal. Passei mais de um mês sem comer carne, de jeito nenhum. é, E não foi constatado, eu acho que o tiro na nuca. sim. Aí eu lembro que o juiz ele alertou: olha, o falso testemunha é um crime tipificado, né, no Código Penal e tudo. Só que a psique humana, muitas vezes, tem a má intenção. Só Certo. que naquele caso, a gente percebeu que foi convincente o relato das testemunhas que disseram que ele levou um tiro na nuca. Talvez não necessariamente estivessem mentindo, mas na confusão, Certo. às vezes foi a lembrança que elas tiveram. Certo. O senhor identifica isso nas testemunhas, às vezes não a má-fé da mentira, mas o momento de grande comoção, às vezes, acaba alterando a lembrança que ela tem. Eu sempre digo que a pessoa não consegue enganar a perícia, Uhum. né? Perícia é uma ciência, a ciência aplicada e que está dando bom resultado, né? Então, um tiro na testa que sai pelo outro lado, o buraco aqui é aquele orifício pequeno, mas aqui ele faz Já é um rombo grande. muito grande, entende? Então, deve ser isso que deve ter acusado naquele dia lá. Então, a Marilda, eu sei que ela é uma grande advogada, né? E que ela deveria ter explorado bem isso aí. Uhum. Talvez, eu não sei por que então não aceitaram a tese dela, mas eu a tenho como uma advogada muito Brilhante. brilhante, Brilhante. maravilhosa. Eu acredito que na época que mais de uma testemunha, ou mais de duas, Sim, garantiram garantir que houve o tiro por tiro. trás. E talvez tenha sido isso, quando viraram o réu, né? Quando viraram a vítima, talvez ele Sim, estivesse com um orifício e aí elas achavam que é. tinha levado um tiro por trás. Pois é. Agora, o laudo, ele geralmente diz se é de frente para trás, de trás para frente, da direita para a esquerda, esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, tudo isso aí. Isso, eu me O lembro que laudo na vem- época o laudo saiu como se fosse um tiro frontal. Aí a Isso. questão foi que as testemunhas Sim. afirmaram que ele tinha levado um tiro pelas Certo. costas, que tinham Aham. visto, né? Então, na verdade, a gente vê que, além de lidar com a pressão social no júri, com a extensão da culpa do réu aos advogados que precisam sair correndo, você tem também essas nuances, às vezes, das lembranças da testemunha, que às vezes você não tem uma prova pericial, às vezes tem a testemunhal coadunada com outros. Aham. E a gente já vai encaminhando para o nosso final da entrevista. Eu queria saber qual mensagem o senhor deixa para os novos estudantes de direito que querem seguir a advocacia criminal, qual é a mensagem que o senhor identifica? E sempre, eu acho muito importante, existe algo que o senhor ainda gostaria de realizar enquanto advogado criminal? Ou enquanto jurista, que o senhor pensa, olha, até hoje eu ainda quero realizar isso, ainda não consegui, ainda tenho essa esperança. O que seria? Eu acho que, da minha parte, continuando a vida, e às vezes as pessoas perguntam, "Tu não vai se aposentar?" Eu disse, não vou me aposentar. Eu porque vejo, inclusive, que o senhor dá aula, né, Pois em eu pós-graduação, faço ensina palestras, né? palestras, isso é muito interessante. Porque quando você para de trabalhar, aí você sentencia a sua morte, né? Concordo. Aí já começa a correr para médico e tudo mais. Por exemplo, eu estou sempre com a cabeça funcionando, é Perfeito. verdade e tal. Então a gente está sempre com esse problema. Agora, veja bem, o jovem hoje tem um manancial de informações que eu não tive quando estudante, porque eu tinha que correr para o livro, por exemplo, do livro do Aníbal Bruno, que eu li muito, Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro. Esse repertório enciclopédico tinha mais de 30 volumes. Então, você ia estudar um crime num volume, aí o outro só daí a 20 volumes. Aí você... Então, hoje ele aperta no computador, aparece tudo para ele, toda a jurisprudência do Brasil todo. Então, eu digo aos colegas que pretendem ser criminalistas, que eles estudem o direito penal, o direito processual penal e a Constituição Federal. Que tenham essa base. Tenham essa robusta. base, façam o comparativo do penal, processo penal, e vão se mirar lá na Constituição Federal. É tão fácil. E outra coisa, não estudar para fazer prova, não. Estuda por relaxar, por curiosidade. Aí você vai Perfeito. assimilar com muita tranquilidade. Perfeito. Porque cada vez que você estuda, cada
cada hora que você estuda, você coloca mais uma pedra desse quebra-cabeça dentro da sua cabeça, E entendeu? você fica com uma base robusta Pois depois é. para enfrentar as E informações que quando o vêm. professor for dar aula, você já sabe porque já estudou. Ele só vai confirmar e você vai tirar. Então, com o professor, essas dúvidas. E Perfeito. assim é maravilhoso, entende? Você fica tranquilo. Eu estudava nos livros e tudo mais, corria para um livro, corria para o outro e tal, e assim para aprender, né? Mas hoje eles têm tudo Mas maravilhosamente com bem. certeza sempre tem muito a aprender com o senhor pela vivência, pela Ah, experiência. sim, E a gente vê que tem. o senhor tem uma paixão enorme pelo direito criminal. E É, isso eu acho que nada substitui, porque quando é, você tem paixão, você é. estuda com vontade e você passa essa informação e, na verdade, você exala isso, É. né? Eu geralmente nas minhas palestras, né, eu falo para o pessoal, olha, agora geralmente o camarada já sabe e o frio na barriga, como é que fica, né? Então as palestras que eu falo, eu prometo, né, isso eu posso prometer, eu prometo que eu vou do inquérito policial ao plenário do Tribunal do Júri e lá no Tribunal do Júri, quando você chegar no Tribunal do Júri comigo, você vai falar porque você já vai estar com tudo embasado na cabeça, fazer a defesa e tudo mais e tal. E eu até peço, quando você absolver o réu, chama para comemoração também, o veredito. É isso. Doutor Américo, muito obrigada Tá ok, pela sua colega. Tudo disponibilidade. Foi bem. maravilhoso. Eu poderia ficar com o senhor aqui até meia-noite Ah, falando. e tem muita coisa Tem para falar. muita Né? coisa para falar. Eu sou professora Marina Pantoja, especialista em Direito do Comércio Internacional, Direito Internacional Econômico e Direito Empresarial, professora, e hoje tive o prazer de entrevistar o doutor Américo Leal. Obrigada.